A Câmara deve votar brevemente uma proposta de emenda à Constituição que garante a participação feminina na composição das mesas diretoras e das comissões do Congresso. A questão de fundo é que a representação feminina no Legislativo está muito aquém da sua relevância na vida brasileira, onde a mulher representa pelo menos metade da população. A questão é, por que as mulheres continuam subrepresentadas na vida político-partidária? Essa questão eu vou encaminhar à deputada Emília Fernandes, do PT do Rio Grande do Sul. Por que as mulheres continuam tão subrepresentadas aqui na Câmara, no Senado ou no Congresso de maneira geral? Bom, inicialmente é importante que se diga que o tema política, ele chegou bastante atrasado na discussão e na participação das mulheres. Apenas na década de 30 as mulheres começam a votar e a serem eleitas. E a partir daí nós temos uma cultura de que a política é uma coisa masculina e que talvez nem tão bonita assim. E, portanto, as mulheres se mantiveram afastadas durante muito tempo. Nas últimas lutas, a partir da Constituinte de 88, que teve grandes mobilizações e avanços na Constituição brasileira, as mulheres dão um passo adiante em relação à sua participação política. Mesmo assim, com todo o debate, com toda a discussão, nós temos questões que ainda estão arraigadas nessa cultura atrasada de que a mulher não participa diretamente da política. Nós temos um índice muito pequeno no Congresso Nacional, 8,5% na Câmara e 10% no Senado Federal. E os partidos, por sua vez, ainda não incorporaram definitivamente uma cultura de estímulo à participação das mulheres, de formação e capacitação dos seus quadros femininos. A própria lei de cotas, que foi uma conquista das mulheres, ela não está completa. A lei de cotas para participar de chapas eleitorais, por exemplo. Exatamente. E nas listas de candidaturas, eu estava no Senado, eu era senadora da República quando nós votamos, a lei de cotas definiu que nenhum partido nas suas listas de candidaturas pode apresentar menos do que 30% de um sexo ou de outro, entendeu? Então não fala só nas mulheres, garante para os homens e para as mulheres, né? Mas só que, até hoje, primeiro, os partidos não vêm cumprindo, e segundo, que não existe sanção na lei que estabeleceu as cotas. E, portanto, os partidos deixam de preencher e não tomam nenhuma iniciativa para estimular. Então, desta forma, a lei ainda precisa ser administrada, porque o sistema eleitoral do país, ele é quase que um voto nominal, individual. Não é muito diferente, por exemplo, da Argentina, que é o país que tem maior número de mulheres no parlamento da América do Sul. Por quê? Porque a relação dos candidatos e das candidatas é através de lista. Até uma maneira um pouco tosca até. Mulher vota em mulher? Eu estou falando isso porque outro dia eu li a respeito da candidata Dilma. Alguém falou, vai ter problema com o eleitorado feminino, que mulher não gosta de votar em mulher. Eu aproveito para fazer essa pergunta. Eu só concluo a ideia da Argentina, que eu acho que é importante que as pessoas saibam. Lá nós já temos aproximadamente 40% de mulheres no parlamento argentino, porque as listas são elaboradas intercalando homens e mulheres. Então, dessa forma, se é por lista, então se elegem num número mais, numa participação maior. Mais equilibrada. O que eu diria, responder essa tua pergunta, se mulher vota em mulher, primeiro que nós, mulheres, inclusive, já falamos muito claro que a gente não vota em mulher só por ser mulher. Sim. Nós votamos em mulher que se identifica com a nossa luta, com a nossa trajetória e que abraça as grandes pautas de defesa do movimento feminista e de mulheres do Brasil, da América Latina e do mundo como um todo. Então, há um preconceito ainda em relação às mulheres, mas gradativamente nós estamos derrubando esses tabus. E as mulheres estão se dando conta de que a presença das mulheres na política acrescenta dados, fatos, propostas que muitas vezes os homens não abraçam e não levam para o conteúdo do grande debate nos espaços de poder. Mas me chama a atenção uma coisa, deputada, é a seguinte: quando a gente abre jornais, abre pesquisas e anda pelo mundo, pelo Brasil, pela cidade, a gente percebe o seguinte: a participação das mulheres nas empresas, nas fábricas, em todos os lugares, é uma participação hoje que está se equilibrando muito com a participação masculina. As mulheres têm uma capacidade de trabalho, de ser executivas. A gente vê tantas executivas hoje no Brasil
Então eu fico pensando que se não há uma outra variável nessa questão, de que a vida política, a vida política partidária, é que não anda seduzindo muito os jovens mulheres e os jovens homens também. Será que não tem um pouco disso, não? Quer dizer, um certo assim, será? Porque quando a mulher entra numa empresa, ela vai decidida a subir na carreira, chegar lá e interferir e participar. Quando ela fala assim, mas vida política, será que eu vou nisso? Será que não tem um pouco isso também, um certo desencanto no ar, não? É importante essa tua reflexão. E a participação das mulheres, ela se dá de uma forma muito, assim, muito clara, quando nós notamos o seguinte: quando é através de concurso público, as mulheres estão saindo muito bem. São as que são melhor aprovadas. Nas universidades elas já estão em todos os cursos, inclusive derrubando aqueles tabus de profissões de homens e cursos mais adequados para mulheres. O grande entrave é quando nós concorremos, né, por exemplo, nos espaços de poder e de decisão, por indicação, por nomeação, que normalmente, né, os homens é que são os preferidos, entre aspas, para ocupar os cargos de decisão. E isto também é um problema que precisa ainda se modificar no Brasil. Na questão da política, exatamente, eu reafirmo mais uma vez, é essa cultura de que a política é coisa para homem e muitas vezes dito que é uma coisa feia. Então nós estamos trabalhando, primeiro, para dizer que política é a própria essência da vida das pessoas, e que homens e mulheres, ninguém pode ficar indiferente. A política é a essência da nossa vida, das grandes decisões, da educação, da saúde, da segurança. Então as mulheres têm que estarem presentes para decidirem junto com os homens. Porque a nossa luta é pela igualdade, não é para tirar o lugar dos homens, é para estarmos onde as grandes decisões são tomadas, os orçamentos são votados, as políticas públicas são aprovadas. Então, exatamente tem um pouco também dessa questão que tu colocaste, né, de que as pessoas ouviram falar e ouvem falar tão mal da política que vão se afastando. Mas nós temos que trabalhar intensamente para tirar essa questão, quer dizer, tirar essa aparência de que a política é uma coisa feia. A ação de alguns maus políticos é que atinge a política, e daí o valor do voto e do critério dos eleitores na hora de escolher os seus candidatos e as suas candidatas. Vamos falar agora dessa PEC, porque essa PEC propõe uma participação das mulheres que nunca existiu nesses 180 e poucos anos do Legislativo brasileiro. Não se lembra de nenhuma mulher ocupando o cargo na mesa diretora da Câmara ou do Senado. Essa PEC propõe, então, um sistema que uma deputada sempre esteja aqui e a sua expectativa é que vai ser votado logo a PEC 590 de 2006, veja que faz 4 anos que está tramitando na casa, é de autoria da deputada Luísa Erundina, e ela propõe uma alteração do ponto de vista até constitucional. Veja até que ponto nós chegamos para a necessidade de forçar, vamos dizer, e conquistar os espaços. Na Câmara, nunca uma mulher foi eleita para a mesa diretora. Assumiram algumas pessoas, suplentes, enfim. No Senado nós já tivemos avanços, né? Já temos mulheres em espaço importante, até na vice-presidência, na secretaria, mas na Câmara nunca tivemos. Então, a PEC 590, que hoje está como número 1 dos projetos prioritários da bancada feminina como um todo, né? Nós estamos levando, inclusive, aos líderes de todos os partidos, ao presidente Michel Temer, que, inclusive, foi relator na Comissão de Constituição e Justiça da PEC 590, o nosso hoje grande presidente desta casa. Ele é favorável a esse projeto, mas temos que dialogar com todos os líderes, porque nós queremos definitivamente instituir que, assim como nós temos participação de homens e mulheres nas eleições, que já existe a lei de cotas, nós queremos que na mesa da Câmara, do Senado e nas comissões seja garantido, no mínimo, uma vaga para, né, queremos assim, a gente sempre fala, não é mulheres, nós queremos que não seja uma mesa só com homens e nem uma mesa só com mulheres, então sempre terá uma vaga, no mínimo deverá que ser do outro sexo. Hoje, como predominam os homens, esta vaga seria das mulheres. Então nós queremos votar e estamos fazendo esse debate. Quer dizer que
votando agora, no início da próxima legislatura, na montagem da próxima mesa. A nossa expectativa é essa, que a Câmara votasse ainda antes do recesso de julho, o Senado se manifestasse durante o segundo semestre, para poder valer já para a próxima legislatura, porque senão nós vamos ficar 4 anos mais sem nenhuma mulher na mesa da Câmara e nas comissões, o que é uma vergonha, inclusive para um país democrático como o nosso, neste momento, que avança em vários setores. Deputado, muito obrigado pela sua vinda aqui. Né? Espero que voltem logo. Tá bem. Muito obrigada. E que seja parceiro das lutas das mulheres. Muito obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente até agora.